Não, é exatamente isso que você comentou, Felipe. O mercado gostou daquilo que ouviu, né? E essencialmente qual que foi o ponto principal? O ponto principal foi que assim, o Fed ele atualizou. Tiveram várias coisas que aconteceram nessa reunião específica. Essa reunião era super importante. Primeiro, a decisão de juros, né? O juro se manteve inalterado aqui nos Estados Unidos entre 5,25 e 5,50, totalmente esperado, nada de novidade nesse sentido. Junto a isso, a gente teve as projeções econômicas, né? Trimestralmente, o Fed atualiza essas projeções e ele basicamente indicando, né, aquilo que ele vê para a economia americana. Ora, do última vez que ele tinha feito essa projeção, que foi ali em dezembro, a economia americana ela cresceu. E esse crescimento da economia americana foi endereçado nessas projeções agora. Ou seja, o Fed agora espera um pouco mais de crescimento econômico aqui nos Estados Unidos, mas também teve que admitir um pouco mais de inflação, o núcleo do PCI um pouco mais alto. Agora, por que o mercado gostou? Que quando você olha para as projeções de juros, mesmo com uma inflação um pouquinho mais alta no seu núcleo, o Fed ainda não abandonou a projeção de 4,6 para os juros lá no final de 2024. Ou seja, existe espaço ainda para 3 cortes de juros aqui nos Estados Unidos, segundo as projeções oficiais do Fed. Depois, né, isso já foi um ponto positivo. E aí depois, na entrevista, o Jerome Powell, obviamente que ele endereçou essas questões de um mercado de trabalho forte, economia forte, a própria inflação, mas ele, de novo, ele reforçou a ideia de que, poxa, da mesma forma com que o Fed não comemorou os dados melhores de inflação ali no final do ano passado, também não vai, de certa forma, se apavorar com dados pontualmente um pouco maiores agora de inflação em janeiro e fevereiro, vai continuar acompanhando a evolução da inflação, que segundo ele está benigna. O fato do mercado de trabalho estar forte, segundo ele, não é problema. Eventualmente, mesmo com o mercado de trabalho forte, dá para baixar juros. Então, o mercado aí acabou gostando disso, né? Ou Will, a gente, nesse movimento todo, pode ver o S&P, pode ver outros índices renovando essas máximas, igual a gente viu nos últimos tempos, essas 20 máximas históricas do S&P, esse ambiente, né? Se as empresas performaram, ou pelo menos aquelas que puxaram o índice, performaram num ambiente adverso, elas tendem a ter uma melhor performance também num ambiente um pouco mais benigno. A gente pode então ver ou projetar melhores dias aí para os índices e para as companhias nessa abertura, né, de possibilidade por parte do Fed? Pois é, Felipe, porque a gente tem visto, né, que a Bolsa Americana ela continua renovando essas máximas, né, e isso é reflexo, obviamente, de uma economia que ela tá firme, tá forte. Isso ajuda a sustentar, as empresas conseguem vender mais, ter lucros maiores. Obviamente que a gente também tem que ter um pouco de parcimônia, de calma em analisar isso. Eu acho que o múltiplo do S&P ele avançou bem, ele já está mais de um desvio acima da sua média, o que torna ele relativamente caro, né? Dá para dizer, né? Até pouco tempo atrás não estava, assim, apesar das altas que a gente já tinha visto em 23, mas agora já está negociando isso, assim, eu estou olhando o múltiplo da S&P, obviamente que ele é mega influenciado pelas Big Techs ali, que representam quase que 30% do índice, né? Quando você olha elas, então, nem se fala, assim, aí você tem um múltiplo lá na casa dos 30 vezes lucro, né? O que quando você olha até em termos de média, também é bem elevado, tá? E também um certo otimismo, uma certa euforia, gestores de fundos bastante otimistas, aumentando posições, vários dados que indicam aquele certa euforia que é sempre muito perigosa, tá? Agora, assim, olhando no horizonte, você não vê nenhum grande problema, né, assim, que possa fazer a bolsa realizar. Tem que ser algo realmente extraordinário, algo que a gente não está vendo, não está conversando aqui. Já conversei com algumas pessoas que disseram, não, a bolsa só vai cair quando o Fed realmente começar a baixar os juros, né? Ou seja, o mercado vem antecipando isso, e aí e a história também o fato de baixar juros não quer dizer que o Fed vai vai continuar num ciclo de cortes de juros ad eterno, né? Se a economia permanecer firme, não tiver nenhum grande solavanco, nenhuma grande recessão, a gente poderia ver o Fed cortando 2 ou 3 vezes ali os juros e parando por aí mesmo, né? Para deixar a inflação
ceder ou a inflação voltar a mais por cento da meta. Então, assim, sobre bolsa, eu sou viesado, eu gosto, eu acho que sempre tem alternativa, ainda mais no universo de 8 mil ativos que você tem no mercado americano, mas olhando de uma forma geral, específico o S&P, né, ele ficou um pouco caro e tem uma certa euforia, então só cuidado aí na hora de fazer essas alocações. Will, até mesmo, né, estava lendo alguns comentários, o próprio André Esteves, né, comentou que o rally da inteligência artificial está roubando, né, os recursos dos emergentes para serem alocados, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, claro que tem as grandes empresas, a grande vencedora aí, a grande vencedora, a NVIDIA, que a gente discute aqui diuturnamente, mas não só isso, né? Parece que todo o ecossistema de inteligência artificial, até mesmo as small caps, né, ligadas nesse setor, estão desempenhando bem. Essa migração, essa retirada de recursos daqui para os Estados Unidos, para essas empresas, também acabam ajudando a elevar esse otimismo, essa confiança e retroalimentar todo esse sistema da inteligência artificial que tem crescido cada vez mais? Inteligência artificial, obviamente, que a gente está falando talvez de uma revolução que a gente vai ter nos próximos anos, né? Então existe um grande otimismo, né? Uma grande expectativa em relação a isso. O mercado já viu que não vai ser só a NVIDIA, obviamente, né? Tem outras empresas que participam disso, empresas de menor porte, empresas como a Microsoft, ou a Amazon, que surfam isso também através do seu serviço de cloud. E aí você tem visto um universo maior de empresas se beneficiando também, e cada vez mais empresas comentaram nos seus conferências de resultado, a palavra inteligência artificial foi citada, muito como uma alternativa de redução de custos no primeiro momento, e depois, eventualmente, otimização também de processo, até depois chegar alguma coisa mais no cliente, na ponta final, né? Então, sim, existe espaço, e a forma de você investir em inteligência artificial e surfar isso se dá aqui nos Estados Unidos. Você não consegue fazer isso no Brasil, né? Tem empresas que trabalham com isso na China, até tem, mas o mercado hoje chinês existe um certo receio em relação aos números da economia, sempre houve, mas ainda hoje maiores. O escrutínio de interferência do governo também preocupa os investidores, então o cara prefere não fazer isso na China. Na Europa você não tem tantos players relacionados a isso, então você acaba fazendo isso nos Estados Unidos, né? E aí o dinheiro vem para cá e isso ajuda a impulsionar a bolsa, né? Ô Will, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente, já pegando um pouco do gancho, inclusive, aí sobre inteligência artificial, falei agora há pouco, né, trazendo aqui a informação, esse IPO aí da Reddit gerou ganhos significativos para investidores, subiram aí as ações na estreia 48%, muito impulsionados também pela essa estratégia de crescimento baseada em IA. Em relação ao sucesso desse IPO do Reddit, até queria entender um pouco da sua visão, como que você vê aí essas estratégias de crescimento da empresa, especialmente aí no foco da inteligência artificial, no licenciamento de dados, o quanto isso podem acabar influenciando aí na performance do mercado também. A gente estava falando de euforia, né? Quando você começa a ver de novo alguns IPOs, já é algum sinal de que você começa a ter um pouco esses sinais de euforia, o mercado mais tomador de risco, aceitando cases que muitas vezes podem ser questionados do ponto de vista de lucratividade ou como que essas empresas podem se perpetuar. Não estou falando que é o caso da Reddit especificamente, né? No caso dela, especificamente, que eu acho que chama atenção é a quantidade de pessoas que participam, que se envolvem, né? Você tem ali milhões de fóruns, você tem... muita gente já vê até o Reddit como uma alternativa de busca, e tal qual como quando você pergunta alguma coisa para o Google, né, eventualmente você pode perguntar alguma coisa para o Reddit, porque já tem um fórum com tanta gente comentando coisas ali, né? Então é muito mais na linha de opiniões, muitas vezes de pessoas que entendem, muitas vezes de pessoas que não entendem, né? Mas com opiniões diversas ali que você pode ler e ir descobrindo e aprendendo sobre um determinado assunto. E isso, obviamente, é interessante. E qualquer plataforma que consegue ter alguns milhões, né, de pessoas usando, ela acaba tendo essa atratividade. Além disso, é um nome conhecido, né, da pessoa física. É diferente quando você tem um IPO de uma empresa, de uma indústria ou de um segmento que não faz parte tanto do dia a dia. O Reddit ganhou muita fama e espaço
no mercado ali, quando a gente falou das meme stocks, a questão da GameStop, a força da pessoa física se juntando para eventualmente squeezar, né, como a gente fala no termo de mercado, fazer umas operações específicas para tentar ganhar em cima de grandes figurões de Wall Street. Então o Reddit, ele se envolveu, a publicidade que ele tem, ele acaba chamando atenção, né? Modelo de negócios, considerando esse modelo de negócios ali do Reddit, baseado nestes conteúdos aí gerados por usuários, comunidades online, de fato eu queria entender um pouco mais a sua avaliação sobre qual a sustentabilidade e a escalabilidade também deste modelo em termos de geração de receita, olhando mais ali num longo prazo. Assim, ele veio com um múltiplo um pouco acima de Google, um pouco acima de Pinterest, acima também do Snapchat. Então, assim, em termos de múltiplo, normalmente isso acontece, né? Quando você tem IPOs, vem com um múltiplo bastante elevado, ainda assim, isso na abertura, né? E o papel sobe mais 30%, 40%, quase 50%, na verdade, ficou ainda mais caro. Você sempre tem esse frenesi, né, nesse primeiro momento desses novos ativos aí, né, e especialmente no primeiro momento tem muito mais a ver com a quantidade de ações disponíveis, quantas pessoas querem comprar, uma coisa muito, não a ver com longo prazo, mas oferta e demanda ali de mercado, de querer comprar e ter exposição às ações. Sinceramente não olhei o caso tão a fundo, mas eu acho que tem vários casos no mercado americano de empresas que até hoje têm a dificuldade em se mostrarem lucrativas, como é o caso do Snapchat, como é o caso do Spotify, e empresas assim, super conhecidas que a gente usa, que a gente gosta, enfim, por aí vai, mas que tem essa dificuldade de se mostrar lucrativas. No caso do Reddit é um bom exemplo, né? Eles tiveram 800 milhões de receita e tiveram ainda assim um prejuízo de 90 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Então, bastante receita, assim, não é pouco dinheiro, né? 600 milhões de dólares, 800 milhões de dólares, e ainda assim não conseguir entregar lucratividade. Fora que é um mercado, assim, que tem que competir com várias empresas, atenção das pessoas, fóruns, enfim, eu acho que é bem complexo ali para ele conseguir não continuar só queimando caixa para tentar continuar a crescer, fazer publicidade, melhorar suas features e ganhando, ou pelo menos mantendo o mercado. Então, tenho lá minhas dúvidas. Vou falar agora de um outro tema também contigo, da Apple, né? A gente viu aí Apple enfrentando uma perda significativa de valor de mercado logo após essas ações regulatórias nos Estados Unidos e Europa. Diante dessas recentes ações aí regulatórias, queria entender como que você avalia o futuro da Apple em termos ali de valor mesmo de mercado e também da posição mais competitiva na indústria tecnológica. Essa é uma questão, é uma constante, tá? Para quem investe nessas empresas, especialmente Apple e Google, essa é uma constante, você tem que estar preparado para isso. O papel reagiu negativamente, é normal, tá? Mas não é novidade. Google já teve que pagar bilhão de euro para regulador na Europa. E assim, é controverso, né? Porque se você pensar, a Apple criou um produto e criou um sistema e um serviço todo, no qual foi ela que criou isso. É bom para os usuários, né? À toa que bilhão de pessoas usam. E ela não tem direito, eventualmente, de, dentro do seu próprio sistema, controlar e dar as regras do jogo dentro do seu próprio sistema, né? Ou seja, se você quer criar um app que compete diretamente contra algum app da Apple, a Apple, em tese, se você pensar, você deveria ter direito de eventualmente não permitir, né, que, poxa, vou botar um concorrente aqui para dentro, um cara que quer acabar com o meu app, ou enfim, quer concorrer com o meu app específico. É isso que está sendo mais ou menos julgado. Obviamente que quando você fala de uma empresa gigante, né, gera uma certa comoção de tipo, poxa, não, mas se você defende livre mercado, você deveria defender também que essa empresa, esse desenvolvedor, ela possa eventualmente concorrer dentro do sistema da Apple com a própria Apple. Então é uma discussão complexa, eu diria, que eu acho que tem bons argumentos dos dois lados, tá? Se a gente pensasse aqui, poxa, né, eu vou montar aqui
uma padaria, vou vender meus pães aqui e tal, mas daqui a pouco um concorrente vem e quer oferecer um pão dele na minha padaria, né? Será que eu vou deixar? Por que eu deveria deixar, né? Eu sei, estou falando um exemplo muito específico, um negócio pequeno e tal. A Apple hoje tem uma envergadura muito maior e por isso que gera essas questões. Então não é uma questão simples, eu acho que tem bons argumentos dos dois lados, né, de livre concorrência também para você desenvolver novos produtos dentro do sistema da Apple e a Apple concorrer, né, com esses outros desenvolvedores. E o Google é a mesma coisa, tá? Então não foi à toa que ambas aí sofreram ontem, obviamente, a mais a Apple do que o Google. E aí não é à toa também que a Apple e Google vem gastando cada vez mais dinheiro com lobby, tem alguns gráficos que mostram isso, quanto a mais dinheiro eles vêm gastando para tentar. E aí lobby é isso, é influenciar os caras que fazem essas políticas para legislar a seu favor, né? É muito doido isso, assim, né? Porque você pensar alguns burocratas, né, cabeça de político lá intervindo no teu negócio, né? E você tendo que dar toda essa satisfação, enfim, é bem complexo. O tema, eu acho que assim, é algo que acontece corriqueiramente com essas empresas, especialmente a iPhone, é o problema de ser muito grande, né? Especialmente a Apple e Google. Ô Will, a questão, e agora a gente pensando mais para frente, né? Você falou, o Google já passou por algumas conversas ali, já pagou multa, a Apple agora, e esses casos assim, eles acabam trazendo algum tipo de pé atrás para grandes empresas ou empresas que estão começando a ganhar um corpo nesse mercado digital, nesse mundo, né, que a gente está vendo cada vez mais algumas barreiras entre países ou entre até mesmo as próprias empresas setoriais. Isso pode tirar, de repente, a atratividade de algumas empresas que estejam trilhando esse caminho de se tornar grandes, de se tornar até mesmo alguns monopólios e desenvolvendo tecnologias próprias nesse sentido. Talvez a gente possa ter uma mudança de visão até mesmo do mercado em relação a algumas coisas dessa? Ou é uma pedrinha ali no meio do caminho da trajetória de grandes companhias? É difícil falar, eu acho que é meio trajetória mesmo, eu acho que é um problema bom, né, ser muito grande a ponto de eventualmente você ter essas dificuldades aí com o Congresso, com o governo e tudo mais. Mas, cara, assim, a verdade é que oligopólios tem em vários lugares, né, em vários mercados hoje tem, né, você vai para o segmento de semicondutores, né, poxa, por que o Congresso não luta? Porque não tem como lutar contra, por exemplo, hoje, grande produção de chips, especialmente de elevada tecnologia, são em Taiwan, da Taiwan Semiconductor. O que o governo fez, o que o governo Biden fez está basicamente dando alguns incentivos para você conseguir construir chip internamente. A Intel é uma das beneficiadas, teve uma notícia ontem, se não me engano, ou esses dias, que ela conseguiu capturar aí mais 5 bilhões de dólares desses programas específicos, né, para desenvolver uma fábrica de chip. Poxa, você tem um monopólio, né? Por que o Congresso eventualmente não legisla contra? Ou a ASML, que é a empresa que fabrica as máquinas que fabricam os chips, né? Porque você não tem, é só ela que faz, né? Então, assim, ela criou esse mercado, a NVIDIA, né? Assim, criou praticamente esse mercado. Então, assim, aí o Congresso, obviamente, acaba batendo nesses pontos, aí tem uma pressão muito de lobby de ambos os lados, em relação à Apple, Google. O que teve no passado foi muita questão também de segurança, né? Apple, Google e Facebook, questão de segurança de dados, é outra história. Está sendo discutido agora mais a questão de livre concorrência e livre mercado dentro do sistema da Apple, né, do iOS. Perfeito. Will, agradecer sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre muito boas as nossas conversas às sextas-feiras. Bom fim de semana, até uma próxima.